Olá, pessoal. Mais um dia aqui, nós estamos na nossa live. Hoje para falar de um tema assim que eu acho bastante importante dentro do contexto que nós estamos vivendo, né, para falar sobre os traumas, né? Nós hoje vamos iniciar a nossa live fazendo uma reflexão, vamos dizer assim, tá? Do que acontece quando a gente trata os reflexos dos traumas infantis na vida adulta, né? É muito importante a gente iniciar esse trabalho pensando um pouco no nosso trabalho de dia a dia como profissionais, porque a gente tem se deparado com questões bastante graves em função de todo esse tumulto que nós vivemos há quase 2 anos, né? Nós temos um cenário bastante promissor para frente, mas as pessoas vão sair desse contexto de pandemia bastante traumatizados, tá? Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que tiveram Covid muito forte e de uma forma ou de outra não conseguiram ter um enfrentamento maior. Uma das coisas que a gente sabe em relação a traumas, que é bastante importante a gente iniciar com essa reflexão, é que assim, os traumas eles são realmente experiências que as pessoas vivem, né, que de uma certa forma o nosso cérebro não consegue acolher elas de uma maneira positiva, adaptativa, tá? Essas experiências, elas são deslocadas de uma área do cérebro que a gente chama processamento adaptativo de informação, e elas ficam deslocadas desse processamento. Então, à medida que a pessoa sofre alguma experiência e ela não consegue reter essa experiência funcionalmente, isso acontece. Então, a gente tem que pensar um pouco agora por onde a gente vai começar, né? O tema da nossa live é tratando os reflexos dos traumas de infância na vida adulta. A gente sabe, nós falamos há algumas semanas atrás sobre o estudo ACEs, que foi um estudo desenvolvido nos Estados Unidos na década de 90, um estudo muito grande, longitudinal, né, onde eles comprovaram que as experiências adversas na infância poderiam causar doenças a longo prazo, principalmente doenças emocionais, tá? Então, a gente iniciando por aí, essas doenças emocionais, elas acometem as pessoas, né, lá na infância, e as pessoas vão carregando durante todo o período do desenvolvimento, né? Então é muito importante, quando a gente pensa nos traumas de infância, por exemplo, a gente focar naquelas experiências traumáticas que ocorreram na criança entre o período do 0 ano até 12 anos e logo após a adolescência, né? Então, esses traumas psicológicos, gente, eles deixam marcas em formas de redes neurais. É como se as nossas redes neurais fossem se formando de uma maneira não adaptativa. Normalmente a gente, quando explica isso para os nossos alunos, é como se elas estivessem diferenciadas das redes neurais adaptativas, que elas realmente ficam em forma e estado, elas se agrupam, né? Isso é uma coisa bastante importante a gente saber, porque quando a gente trabalha fazendo reprocessamento desses traumas, o que é que acontece? As pessoas vão trazendo experiências muito similares às que ela viveu na família de origem dela ou na sua infância, tá? Então, quando as crianças são pequenas, eles experimentam ou então testemunham muitos traumas ou eventos traumáticos. Muitas vezes os adultos dizem assim: nossa, ela é muito pequenininha, imagina, nem vai entender. Isso ela nem vai lembrar quando for maior. Isso não é verdade. As crianças que são afetadas por eventos traumáticos, desde o nascimento, eu vou até mais longe, desde a gestação, elas podem sofrer os resquícios desse trauma que viveu. A gente já sabe, nós temos inclusive um protocolo gestacional, onde a gente sabe que as experiências traumáticas que a mãe vive com o bebê gestando pode
ser bastante sérias para ela posteriormente e para o bebê também. Então, os traumas de infância, eles crescem num número assim muito grande a nível de pesquisas. Por quê? Porque as crianças pequenas e mesmo os bebês, eles podem ser afetados, como eu falei antes, por eventos traumáticos que podem, de uma certa forma, gente, ameaçar a segurança física, a segurança psicológica do indivíduo, né? Isso muito mais quando está relacionado aos seus pais, né? Por quê? Porque os sintomas, eles aparecem de uma maneira muito ampla, tá? Então, os traumas de infância mais comuns, né, a gente sabe que a gente pode observar quando a criança vai experienciando algumas situações bastante fortes, que ela não dá conta, muitas vezes ela fica aversiva àquelas situações. Isso para mim é muito claro, né? Hoje eu fiz o atendimento de uma garota que teve problemas traumáticos e ela não queria nem ouvir falar sobre aquilo que eu queria estar trabalhando com ela. Então, esse caso, por exemplo, eu não posso forçar a barra. Eu preciso esperar, de uma certa forma, fazer com que a minha paciente fique mais estruturadinha para eu poder reprocessar esse evento traumático, né? É uma criança, né? Por exemplo, quando a gente vê crianças que vivem negligência, quando a gente vê crianças que vivem, que é um abuso, né? É um abuso infantil, que vai ameaçar a vida da criança, muitas vezes por omissão dos cuidadores, que vai ameaçar a sobrevivência da criança. Quando a criança vive negligência física, negligência psicológica, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual. Então, principalmente quando esses abusos ocorrem direcionados pelos cuidadores ou por alguém que teoricamente deveria estar cuidando da criança, então isso se torna muito mais grave para a criança, né? Então a gente tem que ficar bastante, ser muito criterioso quando a gente vai fazer a conceitualização do caso para trabalhar mesmo com a criança, como adulto muito mais, tá? Então, quais são os outros traumas que a gente pode investigar com o paciente adulto se eles viveram na infância, né? Cirurgia ou doença grave, muitas vezes podem deixar marcas muito sérias nas redes neurais. Acidentes podem ser acidentes automobilísticos, pode ser acidente de uma queda, pode ser acidente, por exemplo, de um esporte, queimaduras, ou qualquer outro tipo de acidente que a criança tenha vivido, pode gerar no adulto uma crença negativa sobre ele mesmo e sobre o mundo, né? A gente sabe o quanto é difícil começarmos a fazer algumas coisas que são extremamente importantes para a gente poder trabalhar, né? Separação de pais, para mim, tem sido realmente uma grande batalha, porque além da gente ter que trabalhar os prejuízos da separação no sistema interno dessa criança, a gente tem que trabalhar esses pais para que eles façam de uma maneira correta, para que essas crianças não sofram os resquícios dessa separação, né? Quando a criança é intimidada por uma ou por mais pessoas, principalmente quando a criança sofre bullying em escola, se isso dura um longo tempo, né, a pessoa pode levar esses momentos nessa rede de memória e, de uma certa forma, a pessoa ficar bastante traumatizada. Os desastres naturais, a gente tem participado bastante de ajuda humanitária psicológica, e nesses momentos a gente atende muitas crianças. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é que a criança que passa por um desastre natural, eu particularmente oriento ela a ser tratada, porque as marcas que ficam em função dos desastres naturais são muito intensas, né? Isso é bastante preocupante para o desenvolvimento. Abandono, né? Quando a criança sofre ameaças de abandono. Outro dia eu atendi uma mãe, uma pessoa extremamente esclarecida, e ela falou para mim assim: Ana Lúcia, eu falo mesmo. Eu digo que se ele não se comportar em casa, eu vou sair de casa e vou me mandar.
As crianças, uma das meninas que eu estou atendendo, tem o maior medo de ser abandonada, de tanto que a mãe ameaça, e é uma ameaça que dificilmente ela vai cumprir, tá? Porque se ela fizer isso, ela vai perder a guarda das crianças, porque ela é separada do marido. Então, eu fico pensando, né? Mesmo a gente orientando, essa criança, essa mãe faz um terror na vida dos dois filhos, e esses dois ficam confinados dentro daquela casa, no dia a dia, com medo de serem abandonados, né? Então a gente precisa, como terapeutas, a gente precisa trabalhar essas crianças para, de uma certa forma, elas conseguirem fazer a coisa de uma maneira mais ideal, uma maneira mais tranquila, quando algumas coisas acontecem. E os pais têm que ser os mediadores disso, né? As crianças que vivem violência doméstica, primeiro eu estou falando dos traumas infantis, para depois a gente entrar dentro do que esses traumas infantis podem gerar na vida adulta, né? A violência doméstica, gente, é um comportamento que é usado por uma pessoa ou por mais pessoas, né? Onde a pessoa quer controlar todas as situações, e o abuso pode incluir uma série de comportamentos. Pode ser ameaças físicas, sexuais, emocionais, psicológicas, entre outras, né? O abuso de substâncias químicas, ou seja, álcool, drogas. Eu tenho estado em contato com muitos pais que usam drogas porque, de uma maneira ou de outra, a droga hoje ela está muito banalizada, né? Todo mundo diz que maconha pode se usar à vontade, e a gente sabe que não, porque a droga, de uma maneira geral, qualquer que seja ela, até o cigarro, causa danos bastante expressivos no nosso organismo. Mas as crianças que vivem junto de pais que são dependentes químicos ou têm assim, um abuso de substâncias extremamente criteriosa, né? Usa uma dependência cruzada, álcool e droga. Então, tudo isso pode levar a criança a ter sinais de traumas, né? Então, a criança, de uma maneira ou de outra, ela vai traumatizar, mostrando alguns sinais que são principalmente o medo, a vulnerabilidade, né? E a gente vê, assim, muitos comportamentos disfuncionais das crianças quando elas estão dentro desse processo tão grave, né? Quais são esses comportamentos, tá? Transtornos alimentares graves, transtornos do sono, né? Transtornos da atenção e da concentração muito graves. A criança começa a ficar totalmente apresentando problemas psicossomáticos mais sérios. E os sinais emocionais de trauma, eles aparecem de uma maneira bastante evidente, né? O primeiro deles, na minha experiência clínica, é uma ansiedade sem controle. A criança começa a ter aquela ansiedade sem controle, uma angústia emocional muito intensa, depressão, muitas vezes uma raiva sem controle, tá? Uma tristeza muito grande. Isso faz com que a criança muitas vezes se isole, muitas vezes comece a ter transtornos bastante graves, que muitas vezes a gente não consegue identificar inicialmente como reflexo do trauma. Eu sou uma terapeuta que eu tenho hoje um embasamento teórico em cima do trauma para evidenciar o meu trabalho. Então, eu não recebo um paciente no meu consultório sem investigar todas as redes neurais relacionadas a traumas. Os traumas gestacionais, os traumas de nascimento, de parto, os traumas precoces, os traumas de desenvolvimento e principalmente os traumas transgeracionais, que são aqueles que são repetidos de geração em geração. Gente, o trauma psicológico, ele molda a forma como as crianças vão responder às demandas atuais, né? Por quê? Porque a criança, quando ela está dentro do evento traumático, ela fica com as partes do cérebro sem uma integração maior. O Daniel Siegel, que nós vamos tê-lo depois de amanhã aqui no Brasil, né? Nós vamos ter a chance de ver o Daniel Siegel e de acompanhar o trabalho dele, que é
formidável, né? A gente tem vários livros do Siegel e eu recomendo todos eles a vocês: O Cérebro da Criança, O Cérebro do Adolescente, né? Tem aquele ali, O Cérebro em Formação. Então tem vários livros do Daniel Siegel que eu recomendo. Ele diz que aquelas crianças que estão com o cérebro não integrados, elas ficam imersas nas emoções. Isso, gente, é realmente algo que a gente percebe, né? Não reagem de uma maneira adequada, elas fazem birras, elas ficam agressivas, têm pesadelos constantes, um baixo rendimento escolar, se isolam muitas vezes, né? Porque o isolamento pode ser um agente facilitador para ela esconder aquele trauma que de uma certa forma ela viveu, que muitas vezes não pode ser revelado, principalmente no caso de abuso sexual, né? E a criança começa a desenvolver apego inseguro. Nós, como psicólogos, nós temos uma obrigação de, dentro do nosso contexto terapêutico, começar a desenvolver um trabalho de apego com a criança para que ela tenha confiança de ser tratada, né? Então, assim, a gente sabe que a criança tem um desenvolvimento cerebral lento, né? E a gente sabe que esse desenvolvimento cerebral, ele é importantíssimo que nós terapeutas temos o conhecimento deles. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, algumas áreas do cérebro não estão formadas, por exemplo, aos 6, 7 anos, e a criança ainda não tem aquela compreensão das relações de uma maneira positiva, né? O adolescente, por exemplo, ele não tem o desenvolvimento do lobo temporal logo do início da adolescência, né? O córtex pré-frontal do adolescente, ele depende ainda da amígdala cerebral para poder processar as informações. Então, os pensamentos, as emoções, as imagens são armazenadas por todas as partes do cérebro, especialmente pelo hipocampo e pela amígdala, né? Então, essa comunicação, a criança trabalha muito aqui nessa parte mais primitiva do cérebro, que isso para nós é importante que saibamos. Por quê? Porque na hora que a gente está atendendo uma criança, a gente não pode exigir que a criança tenha respostas diferentes. Eu estou há algumas semanas trabalhando uma criança que sofreu um trauma muito sério e eu não tenho pressa. Hoje ela me disse: você não está entendendo que eu não quero falar sobre isso? Eu olhei para ela e disse: eu estou entendendo, fica tranquila que nós não vamos falar sobre isso agora. Por quê? Porque ela não está preparada, né? Aquelas imagens, gente, elas são armazenadas e aparecem no dia a dia através de pensamentos positivos e negativos sobre ela mesma, juntamente com a carga emocional daquilo que ela viveu naquele momento. Então, aquela situação que parece ser totalmente normal, que é dormir na casa dos avós ou coisa parecida, pode ser aversiva. A criança faz um movimento bastante importante, né? E você pode, pelo amor de Deus, não diga que o som tá ruim, não. Giane, o som tá normal aí, Gi? Porque eu tô aqui, tô tranquila. Então, a gente precisa verificar o que a gente pode fazer. Gi, me dá um alô, tá ótimo. Então tá bom. Olim, por favor, verifica o teu som. Pode ser que esteja com problema, tá? A gente vê na criança traumas de evento único. A gente vê traumas complexos, que são traumas mais graves, né? E a gente vê também esses eventos únicos, eles são, gente, totalmente mais tranquilos para a gente reprocessar com o EMDR. Né? O EMDR é uma abordagem terapêutica que eu tenho utilizado há 15 anos e eu tenho tido resultados expressivos com traumas de evento único. Por quê? Porque a gente sabe exatamente onde a criança sofreu aquele trauma e quando a gente vai trabalhar, a gente consegue, de uma certa forma, fazer o acesso exatamente no lugar onde a criança viveu. Então, o que acontece com o adulto? Aquele trauma que a criança viveu, que está deslocado daquele processamento de
de informação. E eu volto a dizer uma coisa para vocês bastante importante, né? O EMDR, gente, é um tratamento das memórias traumáticas, né? A gente faz um trabalho com as memórias traumáticas. Se o paciente viveu essas memórias traumáticas na infância, a gente vai tratá-las. E algumas considerações a gente tem que fazer em relação ao processamento adaptativo de informação. Por quê? Porque é ele quem guia a nossa conceitualização de casos, né? Eu sei se aquela memória está retida ou não no processamento adaptativo de informação de acordo com os sintomas que o meu paciente traz, né? Por quê? Porque, de uma certa forma, eles não foram reprocessados. Quais princípios básicos a gente tem que entender sobre o processamento adaptativo de informação? Um deles, gente, é que a relação entre a vivência traumática no passado e o sintoma no presente, ela existe, né? E a gente tem que observar a importância do paciente acessar aquele conteúdo que está lá no passado deslocado do processamento adaptativo de informação, aliada àquela consciência que o paciente tem do aqui e agora, aquela consciência simultânea do presente, né, que a gente chama a atenção dual no MDR, que é o pezinho lá no passado, o pezinho aqui no presente. Então, para nós é muito importante avaliar tudo isso, porque aquela lembrança do passado, quando ela se mescla com a lembrança do presente, o que é que acontece? Ela cria um impacto emocional e cognitivo bastante grande, onde a pessoa sente aquilo no corpo, onde a pessoa sente as emoções emergirem, onde as pessoas sentem as sensações corporais todas daquele momento que a pessoa viveu, e as imagens podem vir à tona dependendo do momento em que a pessoa viveu. Então, tem vários tipos de traumas que a gente pode trabalhar. Quando existem os traumas complexos, né, o sistema de apego está muito desregulado, que isso para mim é uma das coisas mais difíceis da gente tratar, porque a gente primeiro tem que fazer um trabalho na relação de apego do paciente conosco, terapeutas, né, para a gente poder ter algum avanço na terapia. Quando as emoções, os pensamentos negativos estão muito latentes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma psicoeducação sobre todo esse contexto que esse adulto está vivendo. Agora nós vamos falar sobre o adulto. O adulto que sofreu traumas na infância e carrega nas costas aquela parte pesadíssima, né? A Francine Shapiro, ela já dizia que os traumas geram fobias, né? As fobias, elas aparecem como uma forma de compensatória, né? Para que a pessoa, de uma certa forma, se defenda. Então, a partir do momento que eu sinto medo, eu não me arrisco. Então, é muito importante nós, terapeutas, observarmos quando o paciente traz essa coisa mais defensiva, né? Porque eu já vi muitos casos de pessoas que sofreram traumas graves, né? Eu tenho um caso que eu vou falar daqui a pouco de uma família de 3 irmãos que os pais morreram num acidente de avião. E eu vou falar sobre esse caso com vocês. E esses 3 filhos, né, eles ficaram de uma maneira bastante impactada, porque de uma maneira ou de outra eles tiveram que sobreviver não só ao trauma da morte dos pais, como ao trauma de tudo o que eles viveram com a família de origem dos pais, as famílias de origem dos pais. Eles eram adolescentes, tinha um adulto novo e 2 adolescentes, e eles viveram traumas muito graves por questão financeira. Vou falar um pouquinho sobre esse caso, que é bem interessante para vocês verem que esses pais, eles morreram quando essas crianças eram pequenas. Um tinha, acho que 10 anos, e os outros eram um casal de gêmeos, 8 anos tinha, né, o menino e a menina. E a moça mais velha tinha 10 anos quando os pais morreram
naquele acidente de avião da TAM que teve aqui em São Paulo, né? Então, é muito importante a gente pensar o que fazer sobre isso, né? Esse adulto, quando chega para a terapia, ele chega bastante impactado, porque ele carrega todas as nuances do trauma, e obviamente que eu não vou falar dos detalhes aqui, tá? Mas vou dizer para vocês que essas pessoas, elas criaram um movimento defensivo tão grande que eles no trabalho não conseguiam, já quando estavam na fase adulta nova, né, que foi quando eu os encontrei, na fase adulta nova, o que acontecia? Eles não conseguiam se relacionar com os pares no trabalho, nos estágios. A mais velha estava trabalhando já, e os dois menores estavam fazendo estágio, que com 20, 21 anos, mais ou menos. E o que acontece, gente? Esse impacto e essas pessoas viverem, essas três pessoas viverem dentro de um contexto onde houve um abuso psicológico extremamente grande da família de origem dos pais, né, em relação a dinheiro, em relação a quem iria cuidar deles, e as pessoas querendo, de uma certa forma, se beneficiarem com todo, porque os pais eram pessoas de muitas posses. O que aconteceu? Eles tiveram que muito cedo terem que se emancipar para poder cuidar das próprias coisas, porque, de uma certa forma, eles não tinham confiança nos próprios parentes. Então, para vocês entenderem a força do trauma quando ela vem, e o cérebro desses três, como ficaram depois dessa vivência tão nociva, né, que eles viveram. Então, eles começaram a ter reações extremamente adversas, que para mim isso é uma coisa bastante delicada, né, porque eles não conseguiam se relacionar com colegas de trabalho de uma maneira positiva, porque tudo deles era no enfrentamento, com a intenção realmente de uma certa forma, fazer todos os problemas serem maiores na hora que a pessoa, de uma certa forma, não tem como enfrentar, né? Os efeitos, gente, de traumas a longo prazo são enormes. Quando uma criança sofre um trauma, ela impacta as habilidades físicas dela, as habilidades emocionais, sociais, cognitivas, ao longo da vida dela, né? E alguns efeitos, eles são tão nocivos e vão a longo prazo, como mostrou o estudo ACEs, né? Que podem desenvolver doenças a longo prazo, como alcoolismo, doenças assim biológicas, neurológicas, depressão crônica, transtorno de ansiedade crônico. Muitas vezes as pessoas largam a escola, há um abuso de drogas, morte precoce, muitas vezes. A pessoa pode se contaminar, por exemplo, de HIV, né? Por quê? Porque começa a ter comportamentos de risco, né? De alto risco, por exemplo, exposição total da vida, né? Obesidade, suicídio, né? A gente tem estado muito pensativa. O que está acontecendo com os nossos jovens, por exemplo? O que eu tenho atendido de jovem com tentativas de suicídio e com pensamentos suicidas é uma coisa assim espantosa, né? Então é muito importante a gente pensar o que está acontecendo para a gente poder pensar no que podemos fazer, né? E esses jovens, eles se tornam adultos inseguros, adultos que têm comportamentos extremamente delicados, porque a gente não sabe como eles vão reagir diante das situações difíceis que eles vão estar vivendo, né? Então, a gente tem que olhar o outro lado, né? As crianças ou adultos que viveram com pais que tiveram problemas psicológicos graves e tiveram uma infância traumática, né? Tem alguns estudos recentes que trazem questões desse tipo, e eu resolvi trazer aqui porque eu achei bem interessante. A mim impressiona muito, né, a coisa transgeracional. Eu fiquei 10 anos na minha vida estudando para entender a transgeracionalidade, né, porque os pais passam as experiências, normalmente as piores para os filhos,
desempenharem na relação deles com seus filhos. Isso é um fato, né? E eu li recentemente no Estadão uma pesquisa de um estudo publicado na revista científica Pediatrics, né, que mostrou que os traumas sofridos na infância podem acarretar em danos que podem durar gerações. Então, de acordo com essa pesquisa, que foi conduzida por profissionais do Núcleo de Medicina Pediátrica da Universidade da Califórnia, alguns pais que passaram por situações traumáticas na infância são mais propensos a ter filhos com problemas psicológicos e comportamentais, né, porque eles podem também desenvolver traumas, mas para eles chegarem a essa conclusão, os pesquisadores usaram, gente, vários dados, né? Foram dados importantes, demográficos, socioeconômicos, né? E uma das coisas que eles perceberam, num questionário de 30 perguntas feito para os pais, que depois dos dados coletados, as experiências adversas que esses pais viveram com as famílias de origem geraram uma dificuldade de promover a paternidade ou a maternidade de uma maneira saudável. Eu tenho uma experiência muito grande trabalhando com pais, porque eu trabalho numa clínica pediátrica e nesse trabalho com pais eu verifico a dificuldade que esses pais têm de entender o que eles passaram nas famílias de origem, de reprocessar, né, e de separar principalmente, né, a vivência que tiveram com a família de origem e a que está tendo com a família nuclear hoje, que são os seus filhos no momento, né? Esse estudo, gente, mostrou ainda mais que quando as crianças tendem a ser mais afetadas negativamente quando foram as mães e não os pais que fizeram esse tipo de abuso ou gerou algum tipo de cuidado, negligência com os filhos, né? As crianças sofrem o impacto disso de uma maneira muito maior. Então, essa é uma das primeiras pesquisas estudando essa relação entre os eventos traumáticos na infância dos pais e a saúde mental dos seus filhos, né? Esses pesquisadores querem muito aprofundar, porque eles querem perceber agora, né, nesse momento, se essas relações entre esses eventos adversos passam de pais para filhos e podem durar mais gerações, né? A gente já tem pesquisas bastante robustas relacionadas à transmissão transgeracional de traumas, né? A gente sabe que pais que viveram traumas na vida com suas famílias de origem, muitas vezes eles reproduzem todo esse material quando eles estão diante da sua família nuclear, ou seja, com a sua esposa ou com o seu marido e seus filhos. Então, é muito importante a gente pensar nesse aspecto para a gente poder, de uma certa forma, fazer uma conceitualização de caso bastante apurada, para que a gente entenda por onde começar, né, o nosso trabalho, para que a gente entenda por onde idealizar um bom plano de tratamento para que a gente possa reprocessar com os nossos pacientes, né? Voltando agora para falar sobre o adulto que sofre as experiências adversas da infância. Muitas vezes, esse adulto fica acometido de uma criança interna ferida. E quando o adulto tem essa criança interna ferida, muitas vezes ele vive e sofre todos os impactos que essa criança sofreu. É muito importante que nós, terapeutas, nós tenhamos a habilidade, né, primeiro de reconhecer esses aspectos, né, e depois de fazer um trabalho em cima desses aspectos. Eu lembro que eu tive um paciente, eu queria trazer esse caso, faz muitos anos que eu atendi, e esse rapaz era um rapaz muito bem sucedido, né? Ele tinha 34 anos, eu não lembro muito bem a idade dele, mas era acho que 34 anos. E esse rapaz, ele foi abandonado pela mãe quando era criança. E ele ficou, o pai, ele e o irmão, muito pequeno, né? A mãe simplesmente saiu de casa e abandonou os dois filhos com o pai.
E esse pai criou esses filhos. Os filhos eram pessoas muito bem-sucedidas, tá? Profissionalmente. Esse rapaz, ele tinha acho que 34 anos e ele era noivo, né? Eu já tinha trabalhado com ele esse abandono, com MDR, tá? Foi logo quando eu iniciei o trabalho. E esse rapaz, ele traz uma dor muito grande durante o reprocessamento desse abandono da mãe, mas ele ficou bem. E aí, já fazia algum tempo que ele se tratava comigo, e esse rapaz ia se casar. E na véspera do casamento, a esposa desmanchou o casamento. É um outro abandono, né, gente? Um outro abandono. E aí, o que aconteceu? Quando ele chega no meu consultório, extremamente impactado, eu lembro, eu conto sempre essa história nos meus cursos, né? Que ele era um homem de 2 metros de altura e eu sou uma mulher grande, né? Eu abri a porta do meu consultório, ele caiu em cima de mim chorando, parecia, como fala na minha terra, um bezerro desmamado. E eu disse, meu Deus do céu, o que será que aconteceu com ele, né? E ele não conseguia falar, e ele chorava, chorava, chorava. E ele disse para mim, Ana Lúcia, você não acredita, há um mês do casamento isso. A minha noiva terminou o noivado sem nenhum tipo de explicação. Nós estamos com casa arrumada, com casamento pago, e ela acabou o noivado e ele chorava, chorava muito. Depois de eu acolher, eu disse para ele, vamos fazer um trabalho para a gente reprocessar ou dessensibilizar essa tua dor. E ele não aguentava, não aguentava. E acreditem, né, eu fiz recentemente um curso de protocolo de histórias. Eu fiz um protocolo de histórias com esse rapaz. E a história era a seguinte, tá? A história era um garoto que foi abandonado pela mãe e que foi que aprendeu a vida com o pai, todas as habilidades que ele tinha, a ser forte, a enfrentar as adversidades. E eu fui na história contando as coisas positivas para esse rapaz. E depois eu fui trazendo a situação do noivado e eu, em um determinado momento, a criança ferida desse rapaz aparece, né? Mas assim, de uma maneira, gente, que vocês não têm noção. Ele realmente parecia um bezerro desmamado, ele chorava muito, porque ele não se conformava com aquilo que estava acontecendo. E aí eu trago a criança interna para a sessão, e aí vou trabalhar um diálogo com essa criança interna, e ele diz, né, que o abandono é uma coisa muito ruim na vida dele, porque desde que a mãe o abandonou, que ele tem uma sensação de que ele nunca pode ser cuidado, de que ele nunca pode ser amado, de que ele nunca pode ser interagir de uma maneira positiva numa relação afetiva com mulheres, tá? E aí a gente fez a integração dessa criança interna tão ferida que ele estava, né? E esse rapaz, de uma certa forma, foi voltando para dentro da sala de uma maneira mais adulta, né? E quando a gente faz a integração dessa criança interna, a gente traz o adulto saudável para o nosso consultório, né? Mostrando para ele que ele é capaz, de uma certa maneira, de acolher essa criança, de ajudar essa criança a ter um enfrentamento. E esse rapaz faz esse movimento. E eu lembro muito bem que eu terminei essa sessão e eu perguntei para ele, o que você vai fazer em relação a esse casamento? Ele disse, virei a página. E assim foi. Na sessão seguinte, ele fez todo o desmanche do trâmite do casamento e ele depois continuou a terapia de uma maneira tranquila. E a gente ainda teve que fazer algumas sessões para trabalhar toda essa parte de abandono. Para vocês verem, gente, o abandono é algo extremamente grave, né, na vida do ser humano. E quando essa experiência acontece lá na infância, ela pode acompanhar. Ele me conta depois, em algumas sessões que nós fizemos de EMDR, que na vida dele, toda a amizade que ele fazia com mulheres, amizade, não era namoro. Ele tinha medo de que a amiga o abandonasse. Então, a gente foi trabalhando e limpando toda essa rede de memória para que ele pudesse
efetivamente se sentir forte, se sentir ágil para fazer mudanças. Fazer mudanças, gente, no sentido de ativar esse adulto saudável, reestruturar esse adulto saudável, sob o ponto de vista das relações afetivas com as mulheres. Nós, dentro do nosso trabalho com o MDR e dentro do nosso trabalho terapêutico, a gente pode fazer essa reconstrução afetiva para que o nosso paciente consiga ter um enfrentamento maior, ter uma forma diferente de atuar, né? As experiências adversas trazem no adulto um comprometimento cerebral muito grande. Porque você imagine um adulto que já tem um cérebro totalmente formado, né, que teoricamente ele tem que trabalhar com essa parte superior do cérebro atuando de uma maneira mais ativa em função de uma produção cognitiva maior e etc. Quando ele está dentro de um contexto qualquer que seja, que ative essas experiências traumáticas, toda essa parte superior do cérebro fica um pouco menos ativa e ele ativa mais a parte mais baixa do cérebro, mais primitiva. Então, esse olhar nosso, fazer uma psicoeducação, de mostrar para o nosso paciente que é importante ele atuar de uma maneira bastante intensa, no sentido de enfrentamento, no sentido de que a vida dele depende dele, é muito importante, né? Eu tenho trabalhado muito fazendo psicoeducação, né? Eu mostro que o cérebro aguenta em determinadas situações, eu mostro o que o cérebro tem dificuldade de fazer enfrentamento em outras situações. Então, para nós, é muito importante que tenhamos uma visão, quando vamos conceitualizar o caso, uma visão assim bastante ampla do que nós queremos fazer. E aí eu vou dar uma orientação bastante focada no MDR, né? Que é uma visão do plano de tratamento bem estabelecido para que a gente possa trabalhar. É você pegar essas experiências que a pessoa passou lá na infância, sejam elas de negligência, de abuso, seja o que for, você pode juntá-las e eu oriento trabalhar em cima do estudo ACEs, porque é muito mais fácil da gente trabalhar, tá? Porque você, de uma certa forma, vai reprocessar experiências uma a uma, né? Quando a gente trabalha com o estudo ACEs, que é o estudo das experiências adversas da infância, introduzindo uma situação bastante difícil no presente do indivíduo, né, principalmente na fase adulta, né, o indivíduo vai saber que aquela experiência vem de algum lugar. Então, se o paciente tem experiências de negligência muito graves, você pode juntar todas as situações de negligência e montar um plano de tratamento e poder reprocessá-las, porque dessa forma você consegue fazer com que esse paciente tenha uma visibilidade muito maior do que ele pode fazer, para que ele possa, de uma certa forma, fazer algumas coisas, né, que ele enfrente e que isso seja de uma maneira bastante natural, né? Por quê? Porque o enfrentamento para nós ele é muito importante, né? A pessoa, quando chega no nosso consultório, bastante... Hoje eu estava fazendo um MDR com uma paciente e ela dizia para mim assim, eu não sei porquê, eu não consigo ativar nada positivo. Sabe por que ela não conseguia? Porque as experiências negativas elas ainda são muito maiores do que aquelas que ela pode ativar positivamente. Então, muitas vezes o paciente nos diz isso. Eu não consigo ter um enfrentamento maior porque, de uma certa forma, eu não consigo entrar em contato com aspectos positivos da minha vida, né? Então, eu tenho muito cuidado quando eu atendo um adulto. A primeira coisa que eu faço é rastrear os traumas. Quando eu rastreio os traumas, eu sei mais ou menos o que a pessoa viveu e sei mais ou menos como eu vou conceitualizar aquele trabalho para que eu possa ajudar o meu paciente, de uma certa forma, a ter um enfrentamento maior. Depois que eu conceitualizo o caso, eu trago o paciente para fazer uma psicoeducação,
né, junto com os recursos que eu, de uma certa forma, instalo. Né? No MDR é muito importante a gente, quando não está, o nosso trabalho não está funcionando, da gente verificar o quanto o nosso paciente está recursado. Porque o paciente que viveu experiências adversas na infância, ele muitas vezes, os recursos, eles não conseguem chegar de uma maneira mais forte, mais efetiva. Então vale a pena a gente instalar novamente os recursos, ou instalar outros recursos, assim seja, para que esse paciente se sinta um pouco mais à vontade, para se sentir à vontade de deixar que a gente faça o trabalho de uma maneira correta. Eu já tive pacientes que tiveram traumas sérios na infância que me disseram, eu não quero mexer nisso. O que você faz quando um paciente diz isso? Eu não quero mexer nisso. O eu não quero mexer nisso quer dizer para mim que essa ferida, ela é tão forte que eu não consigo, por hipótese nenhuma, mexer nela, porque você vai abrir um buraco muito grande. Então, a esses casos, são os casos que a gente tem que tomar mais cuidado. Né? Casos onde, de uma certa forma, a gente encontra pacientes que viram, por exemplo, o pai ou a mãe serem assassinados, passaram por experiências de morte muito sérias, né? Viveram experiências de acidentes onde alguém morreu. Esses casos é muito importante que a gente, de uma certa forma, avalie de uma maneira ou de outra o que a gente pode fazer. Né? Tem uma pergunta aqui. Uma paciente com muita negligência na infância relata que tem explosões de raiva. Parece que ela desliga quando ela sente raiva muito forte. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. A gente sabe hoje muito bem, né, que o nosso cérebro ele tem uma capacidade, através do sistema límbico, de enfrentar as situações, né, de fugir das situações e de paralisar. Né? Muitas vezes a pessoa fica parada no tempo. Né? Eu já tive pacientes que eu converso com uma pessoa, parece que ela está lá na infância. Uma vez eu disse para uma paciente minha, quem está falando comigo? A criança ou a adulta saudável? Ana Lúcia, é a criança. Então, ela pode realmente, diante de todo esse cenário de vivência extremamente negligente que ela teve, ela pode desenvolver como uma forma até de defesa, né? Uma forma defensiva de agredir. Você vê, ela ao mesmo tempo que ela faz o movimento de luta, né? Ela paralisa, porque ela desliga. Né? Ela luta, mas desliga. Então, é muito importante que seja trabalhado esse contexto para que a paciente entenda o que ela viveu, para que ela reprocesse o que ela viveu da negligência. E isso, gente, é um trabalho árduo. É um trabalho de formiguinha. Você tem que ir limpando, como a Dolores Mosqueira fala, que é uma grande terapeuta espanhola. Ela fala, vai descascando a cebola, camada por camada. E aí tem que ter paciência, gente, porque se a gente não tem paciência, você fica querendo resolver o problema do paciente e você não consegue. Por quê? Porque ela realmente tenta fugir. E quando não dá para ela fugir, ela desliga. É exatamente isso que acontece. Mas isso é uma produção cerebral, né? O cérebro dela faz esse movimento muitas vezes como defesa. As defesas de enfrentamento que os pacientes podem utilizar são inúmeras, né? Mas essas três são as mais comuns que a gente vê, e quando nós terapeutas estamos diante, eu pergunto para o paciente assim, diretamente, o que você faz quando isso acontece? Você luta, você foge ou você paralisa? Ana Lúcia, eu paraliso. Hoje eu fiz um atendimento com uma mãe e ela disse, em função de toda a negligência que eu vivi num casamento abusivo, né, hoje, quando eu vou me relacionar com meus filhos, às vezes eu paraliso. Porque às vezes elas veem expressões do ex-marido nos filhos e aí ela paralisa. Essa paralisia, gente, é fruto do modo de enfrentamento que o paciente tem, tá?
que nem sempre é único. Depende da situação que o paciente vive, tá? Alguns pacientes têm formas bastante diversas, tá? E tem outros não, que tem uma forma única, né? Paralisar, normalmente, são aqueles pacientes que sofreram abusos psicológicos muito graves, tá? Eles sofreram abusos psicológicos graves e aquele paciente que a mãe dizia, cala a boca, engole o choro, paralisa. Né? Se você pegar um paciente assim e você ouvir do paciente te contar isso, pergunte para ele, hoje, quando você entra numa situação de confronto, uma situação difícil, qual é o sistema interno que você ativa? É de luta, é de fuga ou de paralisia? É de congelamento? Ele vai dizer de congelamento. Então, isso é uma coisa, gente, esse comportamento de explosão não é bem visto na família, viu? Não é mesmo. Por quê? Porque essa família sofre com todas essas explosões e a pessoa fica um paciente identificado. Mas fica mesmo, né? É a louquinha da família. Então, assim, eu tenho muito cuidado quando eu atendo pacientes que trazem essa tipologia, vamos dizer assim, de fazer um trabalho com a família, né? Agora mesmo eu estou convocando uma família de uma paciente minha adolescente para fazer um trabalho, porque eu quero tirá-la do modo paciente identificado, entendeu? É do bode expiatório da família, entendeu? Por quê? Porque ela faz coisas muito pesadas, né? E tem um relato da mãe, né, que diz, ela desestrutura a família. Então, se a gente vai trabalhar só com a garota, o que vai acontecer? Você não vai conseguir atingir os objetivos de uma maneira mais efetiva. Se você trabalha com a família, você consegue mostrar para a família o que está acontecendo e a gente consegue acolher esse bode expiatório, entre aspas, de uma maneira diferente, né? É muito diferente, gente, nós tratarmos alguém como agora a colega falou, sozinha, e a gente tratar num contexto familiar. Eu tenho trabalhado bastante com a terapia sistêmica e com o MDR juntos, e eu tenho tido resultados assim formidáveis. Por quê? Porque a gente tem um cuidado muito grande de não isolar aquele paciente identificado que realmente está causando um transtorno muito grande na família. E muitos terapeutas que não são terapeutas familiares não têm o cuidado de fazer isso. E essa é uma das coisas que eu oriento muito meus supervisionandos. Porque muitas vezes você pode tratar a família de uma forma onde a família começa a ter um funcionamento muito mais produtivo em relação a enfrentamento do que teria se o paciente tivesse sendo tratado sozinho. Então, é muito importante isso. Tem pessoas que, durante a vida, ainda hoje eu fiz uma psicoeducação com uma paciente minha que é médica. Acreditem vocês, eu fiz essa psicoeducação que eu vou falar com vocês com a minha paciente médica. Eu pedi a ela para ler aquele livro O Poder do Hábito, né? Para ela entender um pouco que o cérebro dela é um cérebro que se acostuma a fazer o que ela comanda, né? Então, assim, ela se conscientizou quando era criança que a melhor forma de se comunicar pai e filho era gritando. Então ela grita com os filhos. E nesse grito, ela, quando não consegue ter um comportamento do lado do filho de uma maneira adequada, o que é que ela faz? Ela bate. Por quê? Porque ela diz que não admite que um filho grite com ela e muito menos que bata nela. Então aquilo vira, gente, uma verdadeira loucura dentro de casa. Então, eu fiz a psicoeducação com ela, que ela tem algo muito sério, que é uma repetição transgeracional de violência, né, verbal, de violência psicológica, e que ela tem que tratar isso, é o que nós vamos fazer.
A Luciana está perguntando se eu trabalho também com família de pacientes adultos. Com certeza, Luciana. Eu já trabalho, assim, hoje a gente está vendo cada vez mais, gente, pacientes adultos saírem de casa aqui no Brasil muito tarde, né? Então, muitas vezes a gente tem pacientes bastante difíceis que ainda moram no contexto das famílias de origem. E eu trago esse paciente para dentro do meu consultório, junto com a família, para a gente poder fazer um trabalho familiar, que eu acho bastante válido. Tá? Eu tenho algumas formas de trabalhar que eu acho bem importantes a gente ter alguns critérios do que você quer com cada família. Né? Eu sou bastante criativa no sentido do que eu vou trabalhar com a família de uma maneira geral ou que eu vou trazer para o meu paciente individualmente. Né? E isso assim, tem gerado bons resultados. Eu acho que a gente tirar um pouco o paciente do atendimento individual para o familiar quando isso é necessário. Vamos ver a conceitualização do caso. Eu vejo o paciente e digo, gente, essa família está completamente desestruturada. Vamos mexer com ela. Né? Então, nós podemos fazer isso. Então, esses pacientes que sofreram traumas lá na infância e que nunca foram tratados, ou que foram tratados de uma maneira onde esses traumas não foram reprocessados, é importante que a gente faça uma história clínica bastante apurada, né? Monte planos de tratamento em cima desses traumas e das situações mais importantes que esse paciente traz e que a gente faça um trabalho de reprocessamento bastante robusto para que esse paciente consiga reorganizar o sistema interno dele, cerebral, e ele possa tocar a vida dele de uma maneira diferente. Né? Eu agradeço aos que estiveram aqui hoje. Né? Um beijo grande e boa noite a todos, finalizando o nosso trabalho.